Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. E esse boletim é uma edição especial, porque eu tenho uma convidada de honra, Regina Magalhães, que é uma expert em ESG e sustentabilidade e inteligência artificial. E eu ainda tenho a honra de chamar de minha amiga, Regina. Annelise, super obrigada. A honra é minha de estar aqui com você. Obrigada por estar aqui. Eu acho que esse assunto, a gente vem conversando sobre ele há muitos Muitos anos, anos, né? são uns 8 anos que a gente tem trabalhado esse assunto, né? Por falar nisso, vou fazer aqui uma propaganda de um artigo que a gente publicou na revista da GV, eu vou colocar o link aqui nas notas do vídeo, que é explicando um pouco essa quarta revolução digital, a transformação digital que a gente está passando. Então, quem se interessar pelo assunto, dá uma lida no artigo, que ele tem sido bastante E é citado. importante para mostrar que isso não começou agora, isso já vem de vários anos, né? E as empresas já têm utilizado várias tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, automação, para promover sustentabilidade. Agora teve um impulso, se democratizou o conhecimento sobre isso, a coisa está crescendo. Mas já existe uma maturidade grande, muitos bons exemplos. Perfeito. Bom que a gente vai ter oportunidades de conversar sobre isso, né? Então, eu queria que você contasse para a gente, Regi, um pouco, qual é a diferença entre inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Ah, isso é importante, né? Porque agora todo mundo conhece a IA generativa, aquela que a gente usa o chat, faz um prompt, né? E sai um resultado impressionante. Mas existe, o campo da inteligência artificial é muito amplo. A inteligência artificial generativa é aquela usada para gerar texto, gerar imagens, gerar sons, né? Mas existem vários outros tipos de inteligência artificial que já vem sendo desenvolvido há muitas décadas, ficou até estacionado durante um tempo, que ganhou um impulso muito grande com o aumento da capacidade computacional e com um volume de dados muito grande. Então hoje a gente tem as condições de usar a inteligência artificial com uma capacidade muito maior. E você tem vários modelos, como você disse, tem a inteligência artificial que ela é baseada em regras, né, que é a inteligência artificial mais simples, que pode ser utilizada pelas empresas, por exemplo, para verificar se um determinado produto, se um determinado documento, se um contrato está de acordo com a regulamentação, com a legislação, por exemplo, identificar riscos de fraudes, né, identificar se está em conformidade com os padrões de sustentabilidade, é muito usado para a produção de relatórios de sustentabilidade, por exemplo. Mas existe a machine learning, que é um tipo de inteligência artificial onde o algoritmo ele vai aprendendo com o uso. Ele é muito usado em empresas para modelos de eficiência energética, para identificar quais são os usos mais adequados e os consumos de energia, e ela vai aperfeiçoando, né, a automação para que ela tenha a maior eficiência possível. Existe o Deep Learning, que é um sistema de aprendizado profundo, em que os algoritmos eles têm uma capacidade de analisar um volume gigantesco de dados e identificar padrões. Isso, por exemplo, é muito utilizado para analisar imagens de satélite, para monitorar desmatamento ou monitorar biodiversidade. Então é muito importante saber que existem vários modelos, não é necessário entender detalhes de como é que funcionam tecnologicamente esses modelos, mas é importante saber que existem vários modelos e para cada aplicação você tem um modelo que é mais adequado. Né? É importante que quem lidera a área de sustentabilidade, quem é líder de uma empresa, entenda que existem essas várias possibilidades tecnológicas e é preciso entender, em primeiro lugar, qual é o problema a ser resolvido e qual é a tecnologia que seja mais adequada. É super interessante esse panorama e a gente estava conversando um pouco antes, eu queria que você trouxesse um pouco a sua experiência. O Damodaran, que é um cara muito importante, é um pensador e um professor e uma pessoa que tem muita prática em finanças, e ele diz o seguinte, num artigo recente, ele diz: eu me preocupo se as empresas vão saber utilizar todo o potencial da inteligência artificial ou se a inteligência artificial vai ser, por um bom tempo, só um centro de custo. Então, basicamente, o que ele está dizendo é: as empresas vão saber utilizar a inteligência artificial como uma possível fonte de receita para alavancar negócios? O que você está enxergando na sua experiência? Concordo totalmente com essa ideia, né? A tecnologia já tem um certo nível de amadurecimento em alguns setores das empresas, mas em outros há um aprendizado. Para a maioria das pessoas é ainda tudo muito novo.
né? E principalmente a inteligência artificial generativa, que faz 2, 3 anos que começou a se popularizar. As pessoas ainda estão testando os usos. E como qualquer inovação tecnológica, não depende só da tecnologia, não depende só de custos, mas depende desse processo de amadurecimento, de tentar entender como que a tecnologia vai gerar resultados para os negócios. Então, é um processo de aprendizado importante e eu costumo falar sempre, quando vou conversar com as empresas interessadas no uso da inteligência artificial, o importante não é, em primeiro lugar, entender a tecnologia, mas é entender primeiro quais são os problemas que você precisa resolver, quais são as estratégias de negócio, quais são as inovações que você quer fazer, quais são os melhores usos da tecnologia para então tentar adequar e definir qual é a tecnologia mais adequada. Mas essa visão mais clara dos objetivos de negócio é fundamental para se usar a tecnologia. E um amadurecimento importante que vai acontecer nos próximos anos, que hoje a inteligência artificial está sendo utilizada muito fortemente para aumentar a produtividade, para melhorar a eficiência, mas certamente nos próximos anos vai haver um processo de transformação dos negócios. A inteligência artificial ela vai permitir o surgimento de novos modelos de negócios, de novos produtos, e aí sim a gente vai ver uma transformação muito mais importante nos negócios e mudanças mais efetivas acontecendo. Muito legal você passar esse panorama dos desafios mesmo de adoção da IA pelas empresas e tal. Você citou uma série de possibilidades de uso que você tem acompanhado aí nos seus trabalhos. A nossa turma da sustentabilidade tem um trabalho muito transversal, que depende muito de dados de outras áreas. Como que você tem visto as áreas de sustentabilidade usarem inteligência artificial, ou mesmo machine learning, enfim, outras possibilidades tecnológicas aí, para ajudar nos desafios, né, das áreas de sustentabilidade? O que você tem visto? Olha, no mundo todo tem avanços importantes, né? E tem sido bastante rápido o processo de adoção. Usando o IA para eficiência energética, usando a IA para monitorar desmatamento, para monitorar biodiversidade, para fazer a gestão de cadeia de fornecedores, na área de finanças sustentáveis para monitorar riscos de portfólio, né? Existem muitos usos avançando. No Brasil ainda é muito lento isso, né? E eu acho que uma das principais barreiras que a gente tem que superar é exatamente essa dificuldade que as áreas de sustentabilidade têm de dialogar com outras áreas dentro das empresas. Não é uma dificuldade só da área de sustentabilidade. As áreas das empresas normalmente não trabalham muito de forma cooperativa, mas essa é uma barreira importante. Por quê? Em primeiro lugar, você tem que ter um trabalho muito integrado entre a área de negócio, a sustentabilidade, com a área de operações, por exemplo, se for implantar uma tecnologia para tornar uma produção mais eficiente. Você tem que ter um trabalho integrado com a gestão da produção, né? Você tem que ter um trabalho integrado também com a área de tecnologia de informação, né? E esse trabalho integrado, ele precisa ter uma liderança clara e um objetivo estratégico claro. Eu acho que o primeiro passo para se adotar de uma forma mais efetiva a inteligência artificial é fazer com que a empresa utilize essa nova tecnologia visando um objetivo estratégico. Sendo assim, ela vai conseguir articular diferentes áreas de uma empresa para que possam trabalhar em conjunto na implantação da nova tecnologia. Perfeito, é muito interessante, né? Porque, por um lado, a gente tem as empresas brasileiras e a economia brasileira patinando no desafio de ganho de produtividade aí desde a década de 1980. Por outro, a gente tem essa profunda transformação digital que a gente está enfrentando, que vai mudar o padrão de produtividade do mundo todo. Eu fico me perguntando assim, será que as empresas estão se preparando? E é muito interessante, Annelise, porque no Brasil é um dos países que mais usa tecnologia, onde as pessoas mais usam tecnologia. Por exemplo, o Brasil é o quarto país no mundo no uso da inteligência artificial generativa. É um dos países mais conectados do mundo, mais de 90% da população tem acesso à internet, né? Por outro lado, as empresas ainda têm um ritmo, né, lento na adoção dessas tecnologias. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar muito nem é tanto, ou a gente precisa capacitar muito as pessoas no uso da tecnologia, mas é preciso fazer com as lideranças das empresas ter uma visão mais estratégica, uma visão mais de longo prazo, que eu acho que é isso que vai dar impulso, né? Porque a tecnologia é uma ferramenta, ela precisa das mãos que vão manipular essa ferramenta, né? Precisa da visão que vai pensar de como que essa ferramenta vai transformar os negócios no futuro.
E essa visão estratégica que precisa ser fortalecida para que as empresas brasileiras utilizem, é uma grande oportunidade, usar essa tecnologia para reduzir esse grande gap que existe de produtividade entre os negócios no Brasil, não só os negócios, os serviços públicos, né, comparado com outros países mais desenvolvidos. Regi, muito bacana. Vamos explorar alguns exemplos específicos de uso dessa tecnologia na área de sustentabilidade? Sim, sim, claro, porque a gente torna isso mais concreto, É, né? E é, dá é. ideias de como que isso pode ser adotado nas empresas. Um dos usos que eu vejo já sendo utilizado há muito tempo, né, é o uso da inteligência artificial para eficiência energética. Eu trabalhei com isso em diversos setores industriais, então, e é interessante porque é a combinação da inteligência artificial com internet das coisas, com automação, né, que permite, por exemplo, você ter equipamentos industriais conectados à internet, gerando dados, né, e uma inteligência artificial que permite analisar o funcionamento desses equipamentos, o consumo de energia, o uso de água, né, permite verificar se as máquinas estão funcionando corretamente e orientar ou automaticamente, né, gerar um uso mais eficiente desses equipamentos. Isso traz um resultado muito grande em termos de redução de energia, que é fundamental para reduzir emissões de carbono, ajuda também na redução de consumo de água, mas também tem um efeito direto em redução de custos. Então, é por isso, inclusive, que ela tem sido adotada de uma maneira mais rápida em muitas empresas, porque é uma tecnologia que permite, ao mesmo tempo, reduzir o impacto negativo em termos ambientais, mas ao mesmo tempo gerar um retorno financeiro importante. Esse é um dos casos, acho que a gente tem mais maduros hoje, né? Mas a gente já tem visto, né, usos importantes da inteligência artificial, por exemplo, em instituições financeiras, que precisam trabalhar com um volume de dados muito grande e dados de naturezas muito diferentes. Então, por exemplo, um investidor que vai ter um portfólio de empresas, né, que vai fazer um investimento com o objetivo também de ter um impacto ambiental ou social positivo. Essa instituição ela precisa analisar os dados financeiros para saber se esse investimento vai ter um retorno, mas ela tem que considerar os dados ambientais, os dados sociais, não só daquele negócio, mas também de todo o entorno, né? Precisa ter informações georreferenciadas, tem que buscar dados públicos sobre condições de trabalho, sobre impactos ambientais, sobre as comunidades que estão no entorno desse negócio. Então, é uma complexidade muito grande, né? E tentar entender os padrões, as correlações que existem entre esses dados, é um processo que dá muito trabalho. E a inteligência artificial facilita muito essa análise, permite você identificar quais são os investimentos que vão trazer um melhor retorno, mas também quais são os investimentos que vão gerar o melhor impacto social e ambiental e como otimizar isso. Então ele traz um resultado muito importante e que é o que vai permitir, eu acredito, a gente ter uma expansão maior do uso de finanças sustentáveis no Brasil, né? A gente tem uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de executar. A gente tem recursos, tem demanda, mas existe uma dificuldade de colocar em prática esses projetos. Eu acho que a tecnologia vai permitir essa expansão. Outro uso que já vem sendo desenvolvido, por exemplo, que é uma necessidade fundamental no Brasil, que é de monitorar desmatamento e monitorar a biodiversidade. A gente já tem no Brasil um dos sistemas mais avançados de monitoramento de florestas com imagens de satélite. Mas isso exige um trabalho muito grande de análise de imagem, de monitoramento, não, que dificulta o monitoramento em tempo real, não, com uma velocidade que as políticas públicas e ações empresariais precisam também para tomar ações, medidas de combate, medidas corretivas, ou mesmo identificar quais são os mecanismos mais eficientes de preservação e de conservação de florestas e de biodiversidade. E a inteligência artificial permite dar muito mais agilidade nesse processo de monitoramento, permite dar muito mais transparência também para investidores ou para a população em geral verificar se as ações de controle estão sendo efetivas, né? Então, a inteligência artificial tem essa possibilidade de fazer com que políticas públicas, investimentos das empresas, investimentos de instituições financeiras sejam mais transparentes, sejam mais ágeis e a gente possa identificar os usos mais efetivos dessas ações.
Perfeito, mas eu ouvindo, por exemplo, o seu exemplo das instituições financeiras, eu fico pensando num desafio que eu tive muito recentemente, porque eu estava dando um treinamento para a área de risco de um grande banco internacional, então ali com a turma de risco, e a gente discutiu muito o uso de inteligência artificial para fazer análise de risco e, em particular, risco socioambiental. Mas, por causa das questões éticas envolvendo a IA e direito, né, de acesso a proteção de acesso a dados e uma série de coisas, não são todas as instituições que têm as liberações internas para Uhum, poder utilizar a IA e o benefício dessa análise maciça de dados e informações para poder converter isso em tomada de decisão. uhum. Eu não queria falar especificamente desse caso, porque talvez seja um caso único, mas pegar um pouco esse gancho dos desafios éticos de uso dessas ferramentas e do acesso a dados, como é que você está vendo isso? E talvez o próximo movimento, né, de proteção de dados, de evitar fake news, evitar as alucinações, que é Uhum, algo uhum. que, enfim, o próprio setor de desenvolvimento de IA está trabalhando ativamente, mas como é que você vê esse contexto do lado ético de uso da IA? Isso é fundamental. As empresas, em primeiro lugar, têm que estar preparadas, em primeiro, definir quais são os padrões éticos que ela vai seguir, né? E garantir uma governança no uso dos dados para manter esses padrões éticos. Então, você tem que definir quem tem acesso a que tipos de dados, né? Como que esses dados vão ser transparentes ou são dados que exigem uma privacidade, né? Garantir que o uso dessas informações sejam inclusivos, não tenham vieses e sejam utilizados de uma maneira ética. Isso tudo precisa estar dentro de um padrão de governança e isso precisa ser estabelecido pela alta liderança da empresa, precisa ter uma governança bem estruturada para que os usuários possam ter, né, o uso dessas informações feitas de uma forma correta, né? Isso não é uma questão de tecnologia, mas é uma questão de estabelecer os padrões éticos e os padrões de governança para o uso dos dados. É, E é fundamental hoje também que os riscos de cibersegurança estão aumentando com o uso da inteligência artificial. Não, os criminosos estão usando também inteligência artificial para ter acesso a dados, para invadir sistemas das empresas. E é importante também usar a inteligência artificial para garantir essa segurança, para garantir o uso ético dos dados, para garantir privacidade, para garantir cibersegurança. é. Eu estava voltando a essa questão de quem pode usar os dados, usa para quê, usa de que maneira, né? Eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com a diretora de marketing de uma grande indústria de cosméticos internacional. E ela estava dizendo que eles estavam usando a IA para o desenvolvimento de campanhas de marketing, reduzindo dramaticamente o custo do Uhum, desenvolvimento dessas campanhas, que é muito alto. Mas aí começou a ter a reprodução de padrões estéticos e de beleza que estão nas redes, né? Que é o que a sim, gente. Porém, eles refletem vieses, né? sim. E aí eles tomaram a decisão de não usar essas imagens geradas por IA, por exemplo, para as campanhas que vão para fora, só para teste interno e poder ali reduzir o custo desses protótipos e tudo mais. Então, mais para um processo interno de gestão, mas para não garantir a perpetuação desses vieses para as campanhas externas não utilizar a inteligência artificial. Então, é um debate que está acontecendo agora, né? A gente Sim. ainda não tem as soluções, os modelos prontos, mas ele que é o que você está dizendo, ele precisa estar no âmbito da gestão. Uhum, Não é a tecnologia que vai dar essa resposta, uhum. né? É a É, gestão. existem recursos tecnológicos para evitar esses vieses, mas é importante uma decisão estratégica de como fazer isso. Não, e alguém tem que tomar a decisão de que vamos Exatamente. evitar vieses, Isso, para poder isso, correr atrás da é, tecnologia que vai ajudar a evitar o viés, né? isso. Que é uma questão de sustentabilidade. Sem dúvida. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de inclusão social, está falando de redução de desigualdades, está falando de justiça, de segurança, né? Tudo isso faz parte, né, do arcabouço que vai definir qual é o uso mais adequado da tecnologia. Regi, se a gente pudesse agora falar um pouquinho, se você pudesse me ajudar a pensar um pouco, uma pequena e média empresa, né? Ou vamos falar mais das médias, né? Mas das médias empresas que não têm talvez uma estrutura de tecnologia ou de sustentabilidade tão ampla, tão estruturada, mas que está preocupada com a questão climática ou eventualmente com eficiência energética, enfim.
Como que esse gestor ou essa gestora poderia utilizar, que tipo de ferramenta ela poderia utilizar para incorporar as preocupações de sustentabilidade com o uso de inteligência artificial? O que você tem visto? Não, ainda realmente é muito pouco, né? O que as pequenas empresas, e hoje teve uma informação, uma pesquisa realizada ainda em 2024, que mostrava que 70% das pequenas empresas estavam usando inteligência artificial. Mas a inteligência artificial generativa, os chats, né? O que não necessariamente vai ajudar a empresa a ganhar mais eficiência. Talvez o trabalho de uma pessoa de marketing, de uma pessoa do jurídico, uma pessoa mais do financeiro, né, vai ser mais eficiente, a pessoa vai ter maior produtividade, mas isso não significa que o negócio como um todo vai ser mais eficiente. O que é importante, primeiro, as pessoas precisam se capacitar, conhecer experiências de outras empresas, né? E ela precisa entender, a inteligência artificial ela é utilizada sobretudo onde você tem dados e informações. Quais são os dados mais importantes para o sucesso de uma empresa? Quais são os processos que essa empresa precisa realizar que podem ser simplificados ou automatizados com o uso da inteligência artificial? Esse é o primeiro passo para entender como que a IA pode ser utilizada. E a partir daí, você pode utilizar a inteligência artificial naqueles processos mais simples, onde você possa, com menos conhecimento técnico, com menos investimentos, trazer algum resultado já significativo de redução de custos, de aumento de eficiência, né? Mas é muito importante também que não só as pequenas empresas sozinhas façam isso, mas, por exemplo, uma grande empresa que tem uma cadeia de fornecedores, ela pode fornecer para a sua cadeia ferramentas que ajudem a cadeia como um todo a ter ganhos de produtividade e eficiência, maior transparência e melhores resultados, né? As instituições de apoio, como o Sebrae, por exemplo, pode fornecer informações para que as empresas tenham um uso importante da inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho falado muito que a gente tem um volume de conhecimento muito grande sobre sustentabilidade. Só que esse conhecimento está disperso. Imagine as organizações que trabalham com sustentabilidade, quantas publicações elas têm, quantos artigos, quantas revistas, quantos livros, quantos textos. Existem muitas organizações que produzem muito conhecimento sobre sustentabilidade, né? Os think tanks, as ONGs que apoiam a sustentabilidade nas empresas têm um volume de artigos, estudos, pesquisa, publicações, as universidades. A gente tem né? um monte de publicação Muita lá no coisa, GBC. mas às vezes as pessoas nem sabem que esse conhecimento existe. Verdade. Então você pode criar mecanismos com inteligência artificial para tornar esse conhecimento mais acessível. Então imagina se eu sou de uma pequena empresa e eu quero saber o que eu posso fazer para reduzir minhas emissões de carbono. Eu posso usar uma ferramenta onde eu vou ter acesso mais fácil, mais direto e mais customizado para a minha necessidade de como eu utilizar a ferramenta mais adequada para isso. Então a inteligência artificial ela ajuda muito também a democratizar o acesso a conhecimento. Então isso é uma dica importante de as organizações que apoiam pequenas empresas criar esses mecanismos baseando-se na inteligência artificial para que elas tenham maior acesso a conhecimento e tenham que desenvolvam ferramentas mais adequadas para suas necessidades. Regi, eu sei que você tem se debruçado sobre a relação entre conselho de administração e IA. O que é necessário para um conselho pensar sobre IA? Que conclusões você chegou? Que ponto você está aí dessa reflexão e dessas conversas? Eu tenho conversado com muitos conselheiros, né, sobre inteligência artificial. O interessante é que a primeira reação é, mas quais são os riscos de uso da inteligência artificial? Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro risco da inteligência artificial é não usar, porque o concorrente vai estar usando. Perfeito. Não, o concorrente pode estar transformando o mercado e eu só vou perceber depois que o meu negócio se torna inviável. Então é muito importante para um conselheiro olhar para frente, olhar para o futuro, identificar as transformações que estão acontecendo. Então esse é o ponto de partida. Tem que estar muito antenado. As mudanças hoje são cada vez mais rápidas, né? Então o papel de um conselho é preservar o futuro da empresa, né? E para preservar o futuro da empresa, eu tenho que entender as transformações que estão acontecendo no entorno. E a inteligência artificial está acelerando muito essas transformações. Então, o primeiro papel de um conselho é entender esses movimentos e identificar de que forma a empresa pode se adequar a esse novo cenário e usar a estratégia mais adequada para
ter futuro, né, ter sobrevivência no longo prazo nesse novo cenário tecnológico. O segundo passo, como a gente falou, de governança de dados, de segurança de informação, de preservar os princípios éticos, né? O conselho ele tem que definir quais são os padrões éticos que uma empresa vai seguir no uso dessa tecnologia. Mas a partir daí, o fundamental, o conselho ele tem que ter um olhar estratégico sobre os negócios. De que forma eu vou usar tecnologia para ter, em primeiro lugar, um negócio mais eficiente, mais produtivo, mas também olhar mais para frente em pensar que novos negócios eu posso desenvolver, que transformações no negócio eu posso pensar com o uso dessas tecnologias, porque o mundo vai se transformar e as empresas elas têm que olhar mais para frente para que elas não percam o passo dessas transformações que vão estar acontecendo. Então, hoje, os conselhos eles precisam estar mais atentos e, para isso, precisam ter pessoas que se capacitem ou trazer pessoas que tenham esse conhecimento para poder ajudar as empresas a pensar à frente e utilizar essas tecnologias em prol do seu sucesso. Ouvindo você, né, eu me lembro que a gente, quando está fazendo avaliação de empresas para processos, por exemplo, de fusão e aquisição e tal, mas enfim, análise de investimentos, a gente normalmente olha para as empresas procurando encaixá-las num ciclo de vida. Por exemplo, startup, ela está no começo ali, né, do seu ciclo de vida. E a gente vai tendo empresas que vão amadurecendo, né, e isso significa um rebatimento em fluxo de caixa. Então, é óbvio que quanto mais jovem a empresa, mais instável é o fluxo de caixa, mas você vai ter também aquelas empresas que já estão ali no auge, já estão muito consolidadas e que a tendência, se elas não fizerem nada, é morrer, né? Então, essa consolidação do ciclo de vida da empresa, como que a gente faz para sair né, desse vale da morte, digamos assim, que é essa consolidação? Inovar, fazer pesquisa e desenvolvimento, que é um processo custoso, que tem muita tentativa e erro. Então, o que você traz é que a inteligência artificial pode acelerar esse processo, pode ajudar as empresas a evitarem entrarem ali numa zona de pouca inovação, excessivos processos que congelam a empresa, mas como que eu faço para sair dessa situação? Então, o que você está dizendo é que muitas vezes, pelo uso dessas tecnologias, você pode antever soluções e caminhos, experimentar caminhos, né? Com baixo risco. Exatamente. A tecnologia permite que você faça experimentações de uma maneira mais rápida e com menor custo e com menor risco, né? E é muito importante pensar que inovação não é só inovação tecnológica. Não é só desenvolver um novo produto, um novo processo, né, que muitas vezes exige um investimento muito alto. Mas pensar que a inovação hoje é cada vez mais pensar um novo mercado, um novo modelo de negócio, né? E isso permite uma visão muito mais abrangente das possibilidades, das oportunidades que o negócio tem que ter e principalmente entender quais são as mudanças que estão acontecendo nas pessoas, no seu mercado, nos seus consumidores, nos seus clientes. As necessidades estão mudando muito rapidamente e a empresa, para ela se manter atual, ela precisa entender quais são os problemas dos seus clientes e de que forma ela vai atender a essas necessidades. E esse é um processo de evolução contínua que os conselhos precisam estar muito mais preparados para identificar. Você traz aí a importância das pessoas, né, no centro desse processo, Sempre, quer dizer, né? né? É a pessoa que usa a tecnologia, não é a tecnologia Exatamente. que usa a pessoa, Sim. embora muitas vezes a gente possa pensar que seja assim, né? Se você pudesse dar uma recomendação para os profissionais de sustentabilidade, enfim, como é que eles podem fazer melhor uso, como é que eles podem se capacitar, quais são os caminhos que existem hoje para capacitação no uso da IA? Para o pessoal de sustentabilidade, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão de uma certa mudança de mentalidade. A gente está muito acostumado a olhar para risco e conformidade. A gente tem que desenvolver uma visão mais empreendedora, né? Eu acredito muito que as empresas e a sociedade elas só vão se tornar sustentáveis quando a gente mudar os negócios. Não é quando a gente faz com que os negócios estejam de acordo com uma nova norma, com uma legislação, ou que o negócio seja um pouco com menos risco ou mais eficiente. A gente só vai ter negócios sustentáveis se a gente tiver novos negócios, com novos modelos. Exige uma transformação.
Isso necessita de pessoas que tenham essa visão transformadora, essa visão empreendedora, né? Então, a primeira recomendação é isso, exercitar essa nova mentalidade, né? E você pode fazer isso buscando referências, estudando casos de transformação, existem muitos bons exemplos pelo mundo, né? Segundo passo é estudar. Estudar, né? Você tem fontes de informação hoje fantásticas, riquíssimas, né? Onde você pode se alimentar de conhecimento sobre as tecnologias, mas também olhar exemplos de outras empresas, como elas estão fazendo, começa copiando, depois você aprende, vai criando seus próprios modelos, suas próprias inovações. Mas primeira recomendação fundamental é não ficar parado e buscar inovar e transformar. Conta pra gente o que você leu de interessante recentemente sobre IA, ou sobre sustentabilidade, ou sobre qualquer outra coisa, mas enfim, algo que tenha passado aí pelo seu interesse recentemente. A Annelise acabou de lançar agora a OpenAI Academy. É uma ferramenta fantástica de livre acesso, gratuito, com uma riqueza de conhecimento muito grande sobre várias aplicações da inteligência artificial. Eu recomendo que as pessoas olhem o site OpenAI Academy, que é uma fonte de conhecimento fantástica e eu acho que vai encontrar muita inspiração para pensar o que fazer nos seus negócios. Ai, que dica boa, obrigada, obrigada por compartilhar com a gente. Regi, muito obrigada pela conversa. Eu podia ficar aqui horas conversando sobre esse assunto, que é um assunto fascinante, né? Muito, né? Fantástico. Tem E muitas espero, eu fico à disposição. Ah, Gostaria você muito volta de voltar. aqui, Vamos trazer novos exemplos, né? A gente tomara que as pessoas também comentem o que elas estão fazendo com inteligência artificial para que a gente possa cada vez mais ter bons exemplos no Brasil e que a gente avance com sustentabilidade no Brasil com essa oportunidade que a gente tem hoje. Verdade. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e eu vejo você no próximo boletim.